Vamos agora, gente, resolver a última questão da prova discursiva do ITA 2025, questão 10. Na minha opinião, a questão mais difícil de longe, tá? Por que que ela é difícil? Porque ela exige um desenho complicado e é uma questão que pode parecer extremamente difícil. Vocês vão ver que a conta é muito rápida, mas interpretar isso aqui eu acho muito difícil, tá? Principalmente fazer na hora da prova ali, eu acho assim uma questão bem difícil, mas uma questão muito bonita, tá? Vocês vão ver aqui a ideia. Calcule a área da projeção ortogonal de um cubo de aresta 2 sobre um plano perpendicular a uma das diagonais do cubo. Olha o tamanho da encrenca, né, gente? O que acontece? Vou desenhar o plano primeiro, tá? Fazer um plano aqui minimamente grande para caber aqui o desenho. Acho que vai estar de bom tamanho. E aí, primeiro, gente, é difícil de desenhar um cubo torto. A gente tem que fazer ele, tá? Senão fica muito difícil fazer o problema. O que eu vou fazer? Vou colocar um cubo aqui do nosso lado para ele ser como se fosse a orientação, né? Então, olha só. Aqui, aliás, deixa eu colocar os tracinhos. Então, aqui. E aí, vamos orientar ele nessa diagonal aqui, tá? Então, vamos fazer essa diagonal vermelha perpendicular a esse plano. Vamos fingir que ela está aqui, tá? Então, ó, aqui está a nossa diagonal vermelha, tá? E agora nós vamos fazer o resto do cubo. Então, se vocês forem olhando aqui comigo de lado, né? Olha só, ela tem que ter um negócio mais ou menos aqui para cá, uma aresta mais ou menos aqui para cá, assim, beleza? Aí eu acho que já dá para mais ou menos ver o cubo, né? Aqui vai ser um cara assim. Eu vou entortar um pouquinho, então vou fazer algo mais ou menos aqui assim. Aí aqui tem que ser paralelo. Aí aqui tem que conectar, né? Acho que deu para entender já um pouco. Então, aqui vai fazer assim, assim, assim mais ou menos, né? Então, esse tem que pegar aqui. Ficou pequeno, né? Então, vou fazer o seguinte. Chegar para baixo, vocês veem que não é tão fácil, né? Fazer esse negócio. Deixa eu apagar esse aqui que ficou grande. Então, ó, esse aqui vai para cá. Esse aqui vai para cá. Acho que agora ficou legal. Esse aqui tem que fechar aqui de alguma forma. Depois ir para cá. Depois ir para cá, né? Ficou um pouquinho ruim. Ele tinha que estar encostando aqui. Então, vou melhorar esse cara aqui um pouco. Que é um pouco chato, né? Mas eu vou fazer inclusive aqui ao vivo para vocês verem que na hora tem que fazer algo mais ou menos assim, né? Ele tem que estar encostado aqui. Então, ficou ruim. Vamos ter que voltar aqui. Olha só. Vou apagar aqui. Vou fazer essa aresta maior zona. Beleza? E aí aqui, esse cara vai vir um pouquinho para cá. Assim. Esse aqui um pouquinho desse jeito. Beleza? Aí ele sobe aqui. Encosta aqui. Agora acho que ficou bom, hein? Acho que agora vai. Aqui vai encostar desse jeito. Aqui mais ou menos assim. Aqui. E aqui. Assim, gente, não ficou as mil maravilhas, mas acho que dá para entender, né? Ele está perpendicular ali, o cubo mais ou menos torto. E agora a gente tem que projetar os pontos, né? Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Esse cara, pensa que o cubo está tombado assim para frente, né? Então assim, ó, esse cara aqui tem que ser o que vai estar mais embaixo. Esse aqui vai ser tipo um ponto central. Esses aqui vão estar meio que de lado e esses aqui vão estar mais para frente, né? Porque eu tombei eles assim, certo? E esses dois aqui, ó, estão alinhados. Então, com eles não acontece nada. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Ou seja, esses dois aqui são os caras mais de trás. Então, esse vem aqui. Vou fazer aqui um pouquinho melhor. Esse vem aqui. Esse vem aqui. Beleza. Esse vem um pouco mais para frente. Esse é centralizado, quer dizer, esse aqui vem um pouco mais para frente. Beleza. Esse, chegar ele aqui um pouquinho mais, ok. Esse aqui está um pouquinho mais para frente, mas nem tanto. Esse aqui é a mesma coisa, um pouquinho mais para frente, mas nem tanto, certo? E aí, fechou? Tá faltando só esse cara aqui. Não, já foi todo mundo, né? Tô acompanhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Falta um só, que é esse. O que eu tô esquecendo? Ah, é, do camarada aqui de trás, né? Então, aqui faltou só o tracejado. Esse cara aqui atrás, ele vem mais ou menos aqui assim, tudo bem? Ou seja, gente, nós vamos formar, aqui ficou um pouquinho ruim ali, mas acho que deu para entender, né? Nós vamos formar um hexágono, gente. Olha só, aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui não está aparecendo muito, né? Mas
o eixo em si ele vai ser projetado mais ou menos aqui assim, tudo bem? Essa é a área que a gente tem que calcular. E aí vamos fazer o seguinte, né? Olha só, esse quadrilátero aqui de baixo, né? Olha só, esse cara aqui, ele foi projetado nessa região aqui, né? Olha só, ele está bem aqui. Esse quadrilátero dessa face, observe que ele foi projetado bem aqui, concorda? E esse quadrilátero dessa face foi projetado bem aqui. Vocês concordam comigo? Os outros também foram projetados, mas eles estão contidos naquela área. Eles não vazam, ok? E eu preciso calcular isso, gente. Como que a gente faz, né? Como que eu vou saber como que essa projeção foi feita? Essa é a parte extremamente difícil do problema, tá? E como que nós vamos fazer isso? Eu vou deixar esse cubo aqui, inclusive, porque eu vou precisar dele para a gente extrair umas ideias. Mas eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco a gente mexe nele. Vamos pensar o seguinte, gente. A gente vai olhar em 2D. Aliás, vamos olhar em uma dimensão só o que está acontecendo, que é o seguinte. O nosso plano está aqui, tudo bem? Vamos imaginar que essa... Opa! Vamos focar nesse lado aqui, tudo bem? Aliás, vamos focar nessa face da base do cubo mesmo, tudo bem? Se eu olhar ela de frente, eu vou ver uma linha, ok? Então eu vou ver uma linha torta, algo mais ou menos assim, tudo bem? A diagonal é perpendicular ao cubo. Então, se eu olhar o plano, aliás, o eixo da diagonal, ele tem que estar algo mais ou menos assim. Vocês concordam? De modo que isso aqui é 90 graus. Beleza, gente. Agora, olha só. Essa face aqui do cubo, ela tem uma certa área. E uma coisa que a gente faz, tá? Isso é um conhecimento um pouco avançado, mas que acho que é totalmente natural pensar, é a ideia de um vetor área, né? Então, eu vou pegar um vetorzinho azul aqui, ó, que ele é perpendicular à área, ele é perpendicular à face, no caso, então eu vou chamar ele de S, ok? E a magnitude desse vetor, o módulo dele, é numericamente igual à área da nossa face, tudo bem? Então ela está aqui, beleza? Eu vou fazer aqui, ó, um outro tracejado em azul, que representa um plano paralelo ao nosso plano da base aqui, tudo bem? E é o que acontece, se a gente olhar, a nossa face, ela está fazendo um ângulo θ aqui com o plano da base, tudo bem? Beleza. Esse ângulo θ aparece exatamente aqui, ó. Vocês concordam? Por quê, né? Olha só, se aqui é θ, né? Aqui, como é que a gente pode mostrar isso, né? Tem algumas formas. Eu posso pensar que aqui é θ, aí aqui é 90 menos θ, isso. E como aqui é 90, esse cara aqui é o θ, né? Pronto. Então tá mostrado. Vou chegar essa turma um pouquinho aqui para baixo. E aí olha só qual que é a ideia. A projeção dessa face no plano da base vai ter um vetor área que aponta certinho para cima, certo? Então, vai ter um vetor que está em cima desse eixo, né? E que aponta exatamente para cá. Ele está aqui assim, é um vetor S', tudo bem? E é o que acontece, gente. Eu consigo relacionar esse vetor S' com o vetor S. É basicamente o cosseno do θ, certo? Então, eu posso falar que o módulo de S' é simplesmente igual ao módulo de S cosseno θ, certo? E isso se transfere para as áreas, né? Se os vetores estão relacionados dessa forma, as áreas estão relacionadas dessa forma. Então, basta eu ver qual que foi o ângulo de rotação dessa face em relação ao plano da base. Porque se os vetores foram escalados dessa forma, e eles são exatamente numericamente igual às áreas, então as áreas vão ser escalonadas dessa forma também, beleza? Eu só preciso descobrir quem é esse ângulo θ. E aí basta multiplicar isso pelo cosseno. E fazer isso para cada uma das faces, certo? Porque olha só, eu tenho essa face sendo projetada aqui, né? Como eu disse, essa sendo projetada aqui e essa sendo projetada aqui. Então, eu tenho que fazer isso para cada uma das faces. Mas já já a gente chega lá, né? Pensando nessa primeira face, né? Nesse cara que a gente está se concentrando, ok? Se vocês analisarem, né? Esse ângulo θ, ele está aqui. E aqui eu tenho a nossa diagonal, né? Então, basicamente, olha só. A diagonal do cubo faz um ângulo alfa com o plano da base.
E esse ângulo alfa mais o ângulo θ tem que dar 90 graus, porque a diagonal é perpendicular ao plano da base, né? Então, assim, aqui, ó, existe uma das retas que está contida no plano da base, de modo que esse ângulo continuado aqui, né, é justamente o θ, porque é o ângulo da face com o plano da base. Como a diagonal é perpendicular, né, então isso aqui, ó, tem que dar 90 graus. Ou seja, o θ, posso falar que θ é simplesmente 90 menos alfa, beleza? Ou seja, o módulo de S' é igual ao módulo de S cosseno de 90 menos alfa, ou seja, seno de alfa. Por que isso é bom? Porque o alfa eu conheço, eu sei qual que é o ângulo que a diagonal do cubo faz com o plano da base. Isso é fácil de calcular. Por quê? A gente tem o seguinte, né? Eu tenho esse triângulo aqui, vou fazer até aqui nas cores certas. É um triângulo aqui. Aqui embaixo é a diagonal da base do cubo, certo? Vou fazer ela aqui na escala certa. E aqui eu tenho uma das arestas do cubo. Então, isso aqui é aresta, isso aqui é a aresta raiz de 3, isso aqui é a aresta raiz de 2. E esse aqui é o alfa. Então, como que eu calculo seno de alfa? O seno de alfa, no caso, é o seno de alfa. O seno de alfa é simplesmente A sobre A raiz de 3, que é igual a 1 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Concordam? Ou seja, basta eu pegar essa área aqui, multiplico por raiz de 3 sobre 3, que eu tenho a projeção dela. E as outras? As outras vão ser idênticas, gente. Porque olha só, no desenho não dá para perceber, mas se eu pensar nessa diagonal aqui e fizer o ângulo com essa face da direita, é a mesma coisa, né? Porque eu pego aqui a diagonal da base, o ângulo vai ser o mesmo, concordam? E se eu olhar agora para a mesma diagonal, né, e olhar para essa face aqui, é totalmente simétrico. Eu pego aqui a diagonal da base e faço o mesmo ângulo. Ali, apesar de não parecer, né, essa diagonal, ela é equidistante dessas três faces, né, em termos de projeção, em termos de ângulo. Então, todas essas projeções aqui, elas são iguaizinhas. Só não dá para perceber isso por quê? Porque a gente está fazendo uma projeção 3D em um desenho 2D, né? Então, assim, é muito difícil de manter as proporções certas. Em resumo, qual que vai ser a nossa área da projeção? Vai ser simplesmente 3 vezes, porque eu tenho 3 áreas projetadas ali, né? 3 vezes a área da face vezes o seno de alfa. O lado do cubo, né, é 2, certo? Aresta 2, ou seja, isso é 3 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 3. O 3 corta, 2 ao quadrado é 4, e isso vai dar 4 raiz de 3, que é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Então é uma questão muito difícil, porque essa ideia aqui eu acho muito difícil. É algo que não é simples de pensar. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, um vídeo de um canal muito bom, que é do Three Blue One Brown, que, enfim, muitos já devem conhecer. É um vídeo antigo que ele mostra justamente isso, a área da projeção de um cubo sobre um plano, só que ele mostra para um caso genérico, assim, para um ângulo de rotação qualquer e como calcular a área média disso. É super interessante. Então foi de lá que eu peguei essa ideia, de quando eu vi esse vídeo de muito tempo atrás, de assim, quando você não tem muito por onde começar, você tem que pensar na coisa mais básica, que é em uma face, como que ela está rotacionada, para ver se você consegue relacionar esse ângulo de rotação com a área projetada, né? Se você pensar em vetores, você vai ver que para qualquer seção que você fizer isso, como a área é a mesma, né? Se você girar a face ali em torno daquele eixo, não vai fazer nenhuma diferença, o vetor área continua o mesmo. A projeção dele em relação ao eixo, né, vai te dar o fator de escala da área projetada em relação à área original. Isso é uma ideia muito bonita, mas muito difícil de ter na hora da prova. Tudo bem? Mas tá aí, questão 10, resposta 4 raiz de 3.